Olá, estamos de volta com o debate dos candidatos a prefeito nas eleições de 2024 para a Prefeitura de Teresópolis. O debate realizado pela TV Diário, Canal 4, e em conjunto com a 13ª Subseção da Ordem dos Advogados. Estamos aqui transmitindo da nossa sede e, primeiramente, no retorno desse bloco, mais uma vez gostaria de agradecer aos candidatos pela postura, pelo alto nível que está sendo mantido nesse debate e o que parece está surtindo efeito, pois a nossa audiência é maior ainda, né? A notícia que a gente tem é que muita gente está assistindo esse debate agora e a gente agradece a todos que estão assistindo e tenho certeza que esse debate será de utilidade na definição dos votos na eleição que se aproxima. Gostaria de registrar aqui um agradecimento ao Júnior da TV Diário, as reuniões incessantes que tivemos para organizar esse debate e por ter proporcionado essa estrutura aqui hoje, que o nosso auditório realmente virou um estúdio de televisão. Agradecer também aos presentes pela postura mantida ao longo de todo o debate, possibilitando que a gente fizesse o nosso trabalho aqui de maneira correta. Iniciando o quarto bloco, novamente, com relação ao direito de resposta, lembrando que temos uma comissão de direito de resposta que tem a última palavra, composta por 3 advogados, Dr. Jefferson Soares, doutora Clarissa e o Dr. Sérgio Ricardo Silva. Foram concedidos 3 direitos de resposta. O primeiro direito de resposta, o candidato Leonardo, em razão de ter sido acusado do desvio de verba de merenda escolar. Candidato, 1 minuto para a resposta. Primeiro, eu agradeço quando as pessoas vêm com esse vilipêndio, porque isso é uma mentira criada por Mário Tricano, que inclusive está sendo chamado na Polícia Federal para explicar. E eu peço à minha assessoria que coloque minhas certidões federais e estaduais que provam que isso nada consta. É fake news. Não tem um processo e a gente está provando agora. Agora, para falar de merenda, eu quero falar do nosso programa Merenda o Ano Todo. Olha, no nosso governo, nós vamos criar o programa Merenda o Ano Todo, inclusive sábado e domingo, as cozinhas das nossas escolas irão funcionar. Primeiro nas comunidades mais vulneráveis, para dar condição de capacidade alimentar as nossas crianças. Isso é programa de governo nosso. Também vamos implantar a nossa lei, que infelizmente o governo do Vinícius não deixou, que é o leite em casa. As crianças da idade da creche até o 5º ano de escolaridade levará para casa toda sexta-feira 1 quilo de leite em pó, que corresponde a 600 ml de leite por dia, a capacidade nutritiva adequada nos períodos de aprendizagem. Obrigado, candidato. Segundo direito de resposta, concedido também ao candidato Leonardo, em razão de ter sido acusado por concurso fraudulento. Candidato, 1 minuto. Sim, também gosto da acusação, para que não paire dúvida. Eu fiz um concurso público como funcionário da Câmara Municipal de Teresópolis. O concurso foi anulado pela Justiça, mas na decisão do juiz Dr. Carlos Arthur Basílico, ele inclusive elogia os que concorreram à prova e não coloca a culpa neles, mas sim na banca examinadora, em artigos da empresa e do gestor, que era o presidente da Câmara. Nada pesou sobre os candidatos. Mas, por falar em concurso público, nós temos um compromisso com os servidores públicos e com o sindicato. Fomos lá e assinamos esse compromisso. Vamos fazer concurso para 1.500 profissionais, 500 na educação, 1.000 nas diversas setores e espaços da Prefeitura. Concurso esse que foi desenhado pelos servidores públicos, pelo sindicato, e o nosso governo encampou, e nós daremos esse direito, para que a Tereprev funcione, para que o aposentado tenha seu direito garantido e para que o teresopolitano seja bem atendido, realizaremos concurso público. Terceiro direito de resposta concedido ao candidato Júlio Rocha, em razão de ter sido acusado por omissão de trabalhar apenas de 15 em 15 dias na Câmara do Deputado. Candidato, quando quiser. Marquinhos, retorna o tempo, por favor. Pois não. Lembrando que na Câmara de Deputados sou um dos deputados mais atuantes, presidente da Comissão de Turismo, vice-presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, além de outras comissões, então nem vou entrar nesse assunto.
Eu quero falar com você que está nos assistindo. Quando eu decidi ser candidato a prefeito da nossa cidade, eu enfrentei um grande preconceito, principalmente da parte da imprensa da nossa cidade, onde muitas delas são, vocês sabem muito bem o que são. Então, eu vou falar para vocês de uma forma bem tranquila. Vocês vão ter que me engolir. Por quê? Eu vou combater o sistema que existe nessa cidade, e já falei isso de uma forma bem clara. Eu vou governar para as pessoas. Eu vou cuidar das pessoas. Então, você que se acha o dono da nossa cidade, você não é o dono da nossa cidade. A nossa cidade é do povo. E tenho certeza que a gente vai governar com o coração e vai mudar a história dessa cidade. Eu acho que vocês estão se corroendo, porque nós estamos crescendo, e crescendo muito. Tempo, candidato. Obrigado. Então, dando prosseguimento ao quarto e último bloco do nosso debate, nós vamos chamar as regras, que a dinâmica é um pouco diferente. Então, por favor, as regras. Quarto bloco. No quarto bloco serão sorteadas perguntas previamente elaboradas por diversos setores da sociedade civil, abrangendo temas de interesse da administração pública municipal que estarão em uma urna na mesa do mediador. O mediador sorteará uma pergunta, fazendo a leitura para todos, sorteando em seguida o candidato que irá responder, cujo nome estará na respectiva urna com os nomes dos candidatos. O candidato terá 2 minutos para responder e indicará um candidato para comentar em 1 minuto, com mais 1 minuto para réplica e 1 para tréplica. O processo se repetirá com o sorteio dos nomes remanescentes na urna, não podendo o sorteado escolher para comentar quem já tenha sido escolhido. Encerrada a rodada de perguntas e respostas, serão sorteados pelo mediador, 1 a 1, os candidatos para que façam suas considerações finais pelo tempo de 3 minutos cada um. Muito bem. Então, nesse quarto bloco, nós temos aqui 5 perguntas que foram previamente enviadas a nosso pedido por entidades da sociedade civil. Lembrando que dos 5 candidatos a prefeito de Teresópolis, somente 4 compareceram e nos prestigiaram. Nós manteremos as 5 perguntas e uma delas vai ficar sem resposta, e eu já me peço aqui desculpas à entidade que mandou, como será um sorteio, né? A culpa não é nossa. Nós vamos colocar as 5 perguntas aqui na urna. E nós vamos sortear em cada bloco um candidato, em cada rodada um candidato, né, após a gente ler a pergunta, que escolherá, né, então, com quem quer debater. Então, vamos iniciar sorteando a pergunta. Olha, é da 13ª subseção, né? Não olhei, tá? Então, vamos ler. Levando em consideração que, nos últimos anos, a administração municipal optou por procurar de toda maneira não pagar os precatórios judiciais, descumprindo vários acordos firmados com o Tribunal de Justiça do Estado e procrastinando de outras maneiras as obrigações de pagamento, acabando por ensejar um agravamento do problema, que será transferido ao próximo gestor, inclusive mantendo o teto para pagamento de dívidas de pequeno valor, através das chamadas RPV, em valor bem abaixo do razoável, acabando por gerar a expedição de ainda mais novos precatórios? Como o senhor, caso seja eleito, pretende lidar com esse problema, evitando o calote que o município vem impondo aos seus credores e também minimizando as constantes ordens de sequestro e bloqueios nas contas públicas, que acabam por prejudicar diversos outros serviços necessários à boa gestão dos serviços públicos? Ok? Vamos sortear, então. Candidato Alex Castelar. Alex, com quem você vai querer debater? Candidato Júlio Rocha. Só um instante.
Lembrando, candidato Alex, que nesse bloco, para a resposta, o senhor tem 2 minutos. E depois nós teremos a dinâmica de 1 minuto, né, para o debate, a réplica e a tréplica. Podemos ir? Pois não. Bom, como eu disse aqui, os precatórios são exatamente o que deixa a Prefeitura hoje numa situação muito difícil, administrativa, econômica e fiscalmente. E aí vou voltar a falar aqui. Quero que a minha assessoria coloque agora no meu Instagram, no meu Facebook, nas minhas redes sociais, exatamente o contrato do Banco do Brasil enviado para a Prefeitura para renegociação da dívida de precatórios. Hoje, se a Câmara tivesse aprovado essa renegociação, o município estaria em outras condições e, com certeza, tudo que foi colocado aqui pela OAB já estaria muito mais avançado. Depois dizer que nós estamos debatendo, o Congresso Nacional, na verdade o Senado, está debatendo a nova PEC de precatórios, que eu tenho certeza que até janeiro ou fevereiro estará aprovado, e nós passaremos a um outro momento. E é dizer isso, exatamente, se a gente não resolver esse problema dessas dívidas, que eu ia falar precatório novamente para quem está em casa agora e possa entender do que eu estou falando. Meu adversário aqui tem, do seu lado, um ex-prefeito que assinou e reconheceu uma dívida de precatórios de 150 milhões da Praça Olímpica. Desse dinheiro, 36 milhões foram pagos aos advogados à época e depois o calote à família, o que gerou uma dívida ainda maior, porque o contrato dizia que uma vez que não pagasse as parcelas seguintes, a gente teria que pagar novamente esse precatório e essa dívida voltou novamente para 150 milhões. Só nesse ano foram mais de 100 milhões de reais em precatórios somente nessa dívida. Todos aqui sabem que a Praça Olímpica não vale 150 milhões de reais, que esse é um dinheiro que teria que ter sido renegociado para que a gente pudesse pagar o que é justo àquela família e que a gente tivesse realmente não a prefeitura de joelhos como se encontram hoje, porque neste momento, se o governo do Estado não tivesse socorrido a Prefeitura de Teresópolis, muitos funcionários públicos estariam sem salário. Então, foi esse programa de precatórios que colocou o município de joelho e que a Câmara de Vereadores negou todo o tempo a possibilidade dessa renegociação. Obrigado, candidato. Agora o candidato Júlio Rocha, 1 minuto para comentar. Alex, quando eu falo em combater o sistema, é isso. Olha que pergunta tendenciosa. Ah, o prefeito é caloteiro, o prefeito é isso, não pagou, isso daí a gente sabe. Mas a pergunta tinha que ser, desde os tempos mais primórdios, quando o Petro fez aquela dívida do precatório, que a prefeitura hoje está nesse nível, é porque tudo começou lá no seu Petro. Essa é a grande verdade. Então, eu vou combater esse sistema, que até a pergunta da OAB foi uma pergunta tendenciosa. Isso daí, gente, é muito feio. A gente está participando de um debate onde as perguntas, em vez de ser... Aqui, todo mundo que está em casa está vendo que existe um direcionamento, tanto nos direitos de respostas, que não tem esse viés, e tanto até nas perguntas. Então, a pergunta, me desculpa, mas foi uma pergunta muito mal preparada e muito tendenciosa. Encerrou, candidato. Agora, candidato Alex, 1 minuto para a réplica. Candidato, eu quero concordar em uma situação e discordar em mais duas. A primeira é que eu acho que o direito de resposta tem que ser dado quando a pessoa é citada, ou quando tem uma ofensa, coisa parecida, e não no debate. Porque se você tem a réplica e a tréplica, não cabe, depois de uma réplica e tréplica, direito de resposta. Mas quero dizer ao senhor o seguinte, eu respeito a OAB, é uma instituição extremamente séria, é extremamente comprometida, eu tenho certeza que da parte da OAB não existe nenhum direcionamento, assim como também respeito à imprensa de Teresópolis, o direito de liberdade de expressão, então não acho também que atacando a OAB e atacando a imprensa de Teresópolis, a gente está contribuindo para alguma coisa. O sistema que o senhor coloca, na verdade, é um sistema muito mais perverso, que está atacando exatamente agora as pessoas lá na rua, com dinheiro para botar gasolina no carro, para botar o plástico lá no Uber, pegando candidato de partido e dando dinheiro para candidato sair de coligação. Isso, quando a gente fala de sistema, é importante se dizer o que significa o sistema. O sistema é dinheiro de caixa 2 que muitas candidaturas estão colocando na rua para exatamente tentar ganhar a eleição. E esse dinheiro vai faltar na saúde, vai faltar na educação. Obrigado, candidato. Agora 1 minuto para a tréplica, candidato Júlio Rocha. Eu continuo falando que eu vou lutar realmente contra o sistema. Vou lutar. Está muito tendencioso, eu vou trabalhar e vou mudar a história dessa cidade. Então, eu falo com muito coração aberto, cara.
nós temos os precatórios, nós temos que pagar essa dívida, que com essa dívida, o que nós fazemos aqui não adianta de nada, porque essa dívida ela é uma dívida muito alta. É uma dívida muito alta e o governo, na verdade, o governo desse município, ele tentou renegociar essa dívida, só que, para o outro lado, quanto pior, melhor ficava. Quanto pior, se o governo não pagasse os salários, era melhor, que aí a Câmara de Vereadores queria tomar, na verdade, esse poder. Então, quanto a gente deixasse mais essa cidade afundar, melhor seria para eles pegarem o poder. E assim, deixando de uma forma bem clara, tá? Se não fosse o governo do Estado, nem o salário estaria sendo pago aos funcionários nesse período, que quem está subsidiando tudo é o governo do Estado. Tempo, candidato. Obrigado. Então, encerrando a primeira rodada do quarto bloco, vamos passar à segunda rodada. Na segunda rodada, nós vamos sortear, então, mais uma pergunta. Pergunta enviada pelo Observatório Social do Brasil de Teresópolis. De acordo com a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Licitações, os documentos relativos aos processos de licitação devem estar disponíveis para consulta pública de forma transparente e acessível. No entanto, em Teresópolis, o acesso a esses documentos só pode ser feito através de solicitação formal no protocolo e mediante pagamento de uma taxa. Municípios como São Paulo, Curitiba e Porto Alegre já disponibilizam esses documentos diretamente em seus portais de transparência, sem a necessidade de solicitação ou custos adicionais. Dado que a transparência fortalece a confiança e a participação da população no controle dos gastos públicos, como o senhor pretende garantir o pleno acesso digital e gratuito aos documentos de licitação, seguindo as boas práticas já adotadas por outras cidades? Ok? Então, vamos sortear agora o candidato para responder. Candidato Júlio Rocha. Candidato Júlio Rocha vai ter 2 minutos para responder e escolhe quem para debater. Leonardo Vasconcelos. Sim. Pois não? 2 minutos. Só 1 minuto? Alô, som testando, foi? Ok. Hoje, o nosso grande problema está realmente dentro das licitações. É ali que infelizmente, toda essa sujeira da corrupção está instalada. Pretendo fazer aqui na nossa cidade uma das cidades mais informatizadas e mais transparentes do Brasil. Isso daí, para a gente poder vencer tudo isso que vem acontecendo na nossa cidade há anos, nós precisamos de transparência. E a gente vai implantar um grande método aqui da gente poder dar um grande acesso e colocar tudo no portal da transparência de forma mais transparente possível. Se você for levar em consideração tudo que aconteceu nos últimos anos na nossa cidade, em relação a medicamentos na época da Operação Tarja Preta, que foram 17 milhões, e aquilo dali ficava muito obscuro, que era medicamentos que não eram licitados, que eram comprados diretamente na farmácia X, e depois disso, tudo isso aconteceu na Prefeitura de Guapimirim também. Na época, o secretário daqui foi lá para baixo, o Peto, que está aqui junto com um candidato também a prefeito, na Operação Pagou Caro, onde desviou, onde comprou medicamentos superfaturados na época de pandemia, com pessoas morrendo, e acabou esse mesmo secretário sendo expulso da cidade de Guapimirim, onde perdemos muitas vidas durante a pandemia. Então, a nossa missão hoje é colocar a transparência, é ser o governo transparente e mostrar para as pessoas que aqui essa corrupção, a gente vai varrer esse mar de corrupção para longe da nossa cidade. Obrigado, candidato. Agora 1 minuto para comentar. Candidato Leonardo. Sim, com certeza nós não podemos regredir
ao patamar como a prefeitura está e está cada dia pior. Nós temos que abrir a caixa preta da prefeitura, saber realmente o que é que recebe, a quem deve, quem são seus credores e aonde os valores são investidos. Contratos não são registrados no portal da transparência da prefeitura. Toda a população sabe, a Câmara de Vereadores sabe, a própria imprensa sabe, que para se descobrir uma atividade, um pagamento, uma receita, uma despesa no portal da transparência da prefeitura é totalmente impossível. E nós queremos ir contra isso. Nós não podemos regredir a um patamar, aquele patamar, né, que, como a cidade de Guapimirim tem, de que folhas de pagamento, por exemplo, levam 5, 6 meses ou até 1 ano para aparecerem no portal da transparência. Isso não pode acontecer. Teresópolis também não poderá aceitar isso. Candidato, vamos zerar o cronômetro. Candidato Júlio Rocha, 1 minuto. Você gosta tanto de citar o município de Guapimirim, né? O mais interessante disso tudo é que quando você vai falar alguma coisa mal de mim, você fala de forasteiro. Graças a Deus nunca fui preso. Graças a Deus a minha irmã lá pegou um governo com 50 milhões de precatório e hoje tem 165 milhões aplicado e rendendo juros por mês. Vaga de creche zerada, vaga de berçário zerado, a cidade da saúde sendo construída, hospital reformado, 5 novas clínicas da saúde e a cidade prosperando. E a nossa cidade aqui não prospera, cara, por causa de governos desastrosos que você fez parte. Então, sim, nós temos que dar transparência. E eu tenho certeza que se essa outra pessoa for governar, vai ser o governo mais obscuro, porque quem se mistura com porco, farelo come. E quem anda com gente corrupta, a corrupção vai impregnar nessa cidade. Então, diga não a corruptos. Obrigado, candidato. Candidato Leonardo, 1 minuto. Perfeitamente. O candidato Júlio ele tem que ser perdoado. Felizmente, ele não sabe o que diz. Não sabe o que diz, dá conselhos e anda da maneira incorreta. Por exemplo, o Guapimirim, que ele diz que resolveu o precatório, quando eles assumiram, a dívida já estava paga, está aqui. E hoje já tem 3 milhões novamente de dívidas registradas. Está aqui, é documento da Justiça, é só ver. A gente pode pedir que coloque aí no site para que as pessoas possam entender e ver também. Folhas de pagamento, essas não aparecem. Contratos nem sequer existem, só aparece contrato, pagamento de 5, de 10, de 15 milhões a parente, a prima, a vizinho. Isso tudo está registrado, está sendo investigado. Mas ele é daquele camarada, bate a carteira de dia e de tarde grita, pega ladrão. Deputado, isso não pode existir. O senhor tem uma conduta agora e quer levar para outra? Pelo amor de Deus, o senhor parece aquele trombadinha da Avenida Brasil. Bate a carteira e sai correndo, fica debaixo da marquise e grita, pega ladrão. Vamos falar a proposta, deputado. Candidato, concluiu. Obrigado. Então, vamos passar a terceira rodada desse nosso 4º bloco, sorteando a pergunta. Pergunta encaminhada pelo Teresópolis Convention. Considerando a importância do turismo para Teresópolis, qual a sua proposta para a elaboração e implementação de um plano municipal de turismo? Quais os principais eixos e meta que este plano deve abordar? Ok? Vamos sortear então o candidato. Beixan. Beixan vai querer debater com... Não Júlio. Podendo os que já foram escolhidos. Então, Alex Castelar. Não. Então, Júlio Rocha. Não, o Júlio já debateu com o Alex. Não, mas ele fez a... O Léo já debateu. Eu fui escolhido, as pessoas ele pode escolher. Não, Alex, não, os que já foram escolhidos para debater não serão mais. Fecha com o Alex. Correto? Correto, Marquinhos? Não, o Alex escolheu o Júlio na primeira rodada. Não foi isso? Então, o Júlio escolheu o Leonardo na segunda rodada. E o Bake, então, não pode escolher nem o Júlio nem o Leonardo.
Então, é com Alex. Confere? 1 minuto. 2 minutos para responder a pergunta. Primeiramente, agradecer mais uma vez a você, cidadão teresopolitano, que até essa hora está aí apreciando esse debate, com o intuito de estar escutando, ouvindo nossas propostas. Mas, pelo contrário, a gente vê aqui um jogo de farpas para cada lado. Nós pretendemos, sim, estar criando o Fundo Municipal o Fundo Municipal da Cultura. Porque falar de cultura também é falar de turismo. Com isso, estarmos trazendo de volta o nosso carnaval, estarmos fomentando dentro das nossas comunidades, dentro do nosso interior, festivais, trazendo de volta o Festival dos Povos, não o Festival de Patrick, não o Festival de Teresa, o Festival dos Povos. Cultura inglesa. Teresópolis não tem cultura inglesa. Teresópolis é uma cidade formada por indígenas e quilombolas. Lógico, os ingleses participaram também, mas não podemos esquecer dos nossos povos tradicionais de nosso município. Para isso, estaremos resgatando vários movimentos que até então foram deixados de lado por todos os governos que pela prefeitura passaram desde 2011. Teresópolis tem muito para oferecer, e não só para quem vem de fora, principalmente para o cidadão, que pouco tem a oportunidade de estar desfrutando dessa cidade tão maravilhosa que podemos e possamos lá na frente falar verdadeiramente que é nossa, sem que ninguém dite as regras, queira vender água, queira vender nossos topos de morro, acabar com nossas matas. Teresópolis, vamos fazer uma construção do povo, com o povo e para o povo. Obrigado, candidato. Agora, para comentar, 1 minuto, candidato Alex Castelar. Só fazer uma brincadeirinha para descontrair. Realmente, a roda gigante do Soberbo ia ser muito bacana com o vento, né? O senhor falou uma coisa que é verdade. E o candidato de Guapi, quando cita a vista, cita o Cristo Redentor, não cita o dedo de Deus. Você vê como é que funciona, né? Para ver o dedo de Deus, tem que estar em Teresópolis. Mas falando sobre turismo, eu que tenho um plano de turismo muito bem elaborado. Essa semana tivemos aqui um seminário, trouxemos o Sávio Neves, que é o maior empreendedor do turismo do Estado do Rio de Janeiro. Ele simplesmente é o dono do trem do Corcovado, do Aqua Rio, do Zoológico do Rio de Janeiro, e agora está em Miguel Pereira com o Parque dos Dinossauros. A gente debateu muito sobre turismo e disse o seguinte: o que falta para o turismo em Teresópolis? O turismo já acontece em Teresópolis, mas o que falta aqui são âncoras que possam realmente trazer mais turistas para Teresópolis. O Museu do Futebol é uma dessas âncoras que a gente coloca numa parceria público-privada. A Vinícola Maturano vai trazer mais de 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, assim que ela estiver pronta, e vai estar pronta no ano que vem. E nós precisamos conjugar isso com o nosso patrimônio histórico-cultural e, obviamente, com as nossas oportunidades locais daquilo que já acontece, em especial a Feirinha do Alto. Obrigado, candidato. Agora, 1 minuto para a réplica, candidato Bake. A questão da roda gigante no Soberbo dá até vontade de pensar em colocar uma roda gigante na Pedra do Sino, né? No dedo de Deus não tem como, que dedo de Deus eles dizem que é de Guapi, né? É tirolesa. Mas, de fato, nós temos que fomentar esse movimento cultural em nossa cidade, temos que fomentar o turismo através de cada pessoa, com a criação da nossa feira itinerante, levando essa feira para todos os espaços de nossa cidade. Estamos resgatando, mais uma vez, falando do nosso tão sonhado e esquecido Lago Iaci, que hoje em dia acumula mato ao invés de água, onde poderíamos ter lá pedalinhas com pessoas, famílias, aproveitando aquele espaço tão maravilhoso que temos em nossa cidade para o seu lazer. E sem precisar termos que ir para Guapi, apesar de considerarmos, respeitarmos muito essa população querida. Candidato, tempo. Agora, 1 minuto para a tréplica. Candidato Alex, quando quiser. Bom, só completando aqui, quando eu falo do plano de turismo, eu digo o seguinte: Teresópolis recebe 225 mil turistas por ano. Citei aqui Miguel Pereira com o Parque dos Dinossauros recebendo 1 milhão de pessoas. A roda gigante do Rio de Janeiro, ao contrário da nossa roda aqui, que não vai funcionar no Soberbo, ela recebe também aproximadamente 700 mil turistas. O parque que está lá, o Parque Aquático, o Aqua Rio,
900 mil turistas, então a gente precisa de âncora para efetivamente colocar mais turistas em Teresópolis e a gente precisa, obviamente, ressignificar. Eu estou propondo no meu plano de governo a gente criar a Escola Municipal de Turismo para que a gente possa qualificar a mão de obra e que a gente possa também investir na transversalidade da educação do turismo, porque é fundamental que a gente coloque escolas bilíngues, que a gente coloque escolas em horário integral e que a gente dê a maior valorização do mundo, aquela feirinha do Alto que está lá, que é a nossa porta de entrada, e aqueles expositores precisam, efetivamente, de mais turistas para que eles possam fazer essa cadeia produtiva do turismo funcionar ainda mais. Obrigado, candidato. Então, encerrando a terceira rodada, vamos partir para a quarta rodada do nosso quarto bloco, sorteando a pergunta das duas restantes. Lembrando que uma delas não vai ser respondida em razão de um dos candidatos não ter comparecido. Então, a gente novamente pede desculpa à entidade que não tiver a oportunidade de ter a sua resposta aqui respondida. Pergunta enviada pela ACIAT. Quais as medidas que serão tomadas pelo seu governo em prol do desenvolvimento econômico e como as instituições empresariais podem ter mecanismos periódicos e regulares de monitoramento do andamento dessas ações ao longo de todo o mandato? Ok? Então, vamos sortear. O nome restante aqui na urna é o nome do candidato Leonardo, que vai ter 2 minutos e também, em razão da nossa sistemática, quem vai comentar é o candidato Bake. Leonardo, 2 minutos. Muito boa pergunta. Só um minuto. Estamos ajustando a câmera. Quando quiser. Muito boa oportunidade de falarmos sobre desenvolvimento econômico. Nós temos que ter o necessário investimento do setor público na economia, com as obras públicas, com o concurso público, com a difusão da vontade do município não nascer para dar lucro, mas cuidar de quem mais precisa. Nós temos que investir, sim, em turismo, nós temos que investir em agricultura, nós temos que fazer o turismo funcionar, e aí a gente tem que sair desses míseros R$1 milhão esse ano, que foi investido em turismo, 700 mil só para pagar a folha de pagamento, e levarmos a 2% do orçamento municipal, 20 milhões. Com esses 20 milhões no turismo, nós teremos condição de difundir Teresópolis para fora daqui, para que Teresópolis participe das feiras no Brasil e até no exterior. Agora, mais do que tudo, que a gente faça o turismo funcionar através das suas nuances, seja no enoturismo, seja no turismo agrícola, seja no turismo que Teresópolis tem como seu berço recebedor. Nós queremos formar também pessoas que desenvolvam conteúdo. Nós queremos vender Teresópolis para fora. E para vender Teresópolis para fora, ninguém melhor que o teresopolitano, que produzirá concursos de projetos, de trabalhos, em que nós produziremos material suficiente para mandar para todo esse Brasil. Agora, para o desenvolvimento econômico também, nós vamos criar um escritório de negócios para os grandes negócios e pequenos e médios negócios. Por exemplo, hoje, a cidade de Petrópolis habilita 4.000 obras nesse momento, Teresópolis não consegue habilitar mais do que 600 e 700, porque não temos profissionais. A Secretaria de Planejamento é incapaz, não é pelos que estão lá, é pela falta de pessoas para contribuir. Então, nós vamos fazer o concurso, nós vamos ter um lugar de grandes negócios dentro da prefeitura, em que o processo chegue, seja analisado, e que a gente crie aqui um ambiente. Aquele ambiente em que o camarada põe o pé em Teresópolis e diga: aqui não tem burocracia, aqui eu tenho certeza para plantar o meu negócio. Isso é desenvolvimento econômico. Pois não, candidato. Agora, candidato Bake, 1 minuto. É muito boa a sua fala, candidato, mas não é isso que nós vemos em nossa cidade. Tivemos aí um processo de desburocratização para a abertura de pequenos negócios, mas o difícil é subsistir com um pequeno negócio em uma cidade que constantemente vem trazendo mão de obra de fora e dispensando a mão de obra daqui. Cidadão teresopolitano, falo mais uma vez para você, em nossas caminhadas estivemos passando, na ocasião, pela comunidade da Beira-Linha, onde nos deparamos com cerca de 24 pessoas que estavam confinadas em uma casa. E essas pessoas vieram para Teresópolis para trabalhar em uma das festas, candidato, não sei se o senhor sabe, que aconteceu na Praça Nilo Peçanha. Por que não 24 cidadãos de Teresópolis para estar trabalhando nessa festa? Nós queremos fomentar o trabalho
a economia em nossa cidade, nós temos que pensar em gerar emprego e renda para o cidadão teresopolitano. Obrigado. Agora, candidato Leonardo. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico e traz a prefeitura como atora principal desse movimento, é, por exemplo, a gente pegar e criar o cartão para a papelaria das crianças. Darmos condição a ter o crédito daquilo que hoje a prefeitura compra em empresas que a gente não conhece, que muitas vezes não entregam material de péssima qualidade, dinheiro direto no cartão da criança, para que ela possa, nas papelarias, nas livrarias, comprar o seu material escolar. É ter o cartão uniforme, para que as confecções de Teresópolis voltem a ser fortes, pujantes, como os 12, 15 milhões que a gente gasta hoje com uniforme, sejam gastos aqui, porque a criança vai ter o cartão, ela vai poder ir nas confecções e nas lojas, como era no nosso tempo, no passado. Comprávamos material aqui, uniforme aqui, passou o cartão e o material chega. Isso é trazer dinheiro para o município. É desenvolvermos a questão da seguridade social. É merenda o ano todo. A prefeitura tem grandes condições de contribuir com o desenvolvimento econômico. Não é fazendo assistencialismo, não. É usando o dinheiro que precisa aqui, aqui. Muito obrigado, candidato. Então, chegamos à conclusão da quarta rodada do nosso quarto bloco. Bake comentou? Não, já. Não? É isso. Foi isso. Vamos lá. Então, antes da gente prosseguir, que nós teremos nesse bloco ainda as considerações finais dos candidatos, né? Mais uma vez eu agradeço os candidatos que estão presentes, né? Por terem prestigiado a 13ª subseção. Gostaria de registrar aqui a parceria da TV Diário e anunciar que haverá reprise do debate ao longo da programação da TV Diário e também no YouTube. O debate poderá ser acessado até que a legislação permita. Antes da gente passar às considerações finais, é necessário que a gente faça aqui um agradecimento especial ao nosso presidente da 13ª subseção, Dr. Ed Paula Ribeiro Júnior, que abraçou a ideia apresentada pela Comissão de Direito Eleitoral, a qual eu também aproveito para agradecer todas as reuniões, todas as tarefas bem dadas e bem cumpridas, que nos possibilitou chegar até aqui. Muito obrigado. Então, gostaria de convidar aqui o Dr. Ed, não é o dono da casa, mas é o zelador atual. Dr. Ed, muito obrigado. A palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a todos os candidatos que respeitaram o convite da OAB e da TV Diário e estiveram aqui hoje apresentando suas propostas de forma aberta, de forma franca. E também gostaria de dizer que a OAB é a Casa da Cidadania. E exercer o munus público da advocacia, além de um direito, é um dever do advogado. Não é à toa que consta na Constituição que o advogado é essencial para a administração da justiça. É nosso dever contribuir para que o pleito eleitoral seja o mais democrático e transparente possível. Então, nesse momento, eu queria agradecer a toda a minha diretoria, meu vice-presidente, doutor Roberto Monteverde, ao nosso tesoureiro-diretor e hoje mediador, doutor Marco Aurélio, a minha secretária-geral, doutora Clarissa, a minha secretária adjunta, doutora Gisele, a todo o meu conselho subseccional, que é formado por 52 advogados, a todos os presidentes e membros das comissões, as mais de 20 comissões que temos na nossa subseção. Hoje, a título de informação, gostaria de dizer que nós somos quase 1.500 advogados e que, para mim, é uma honra muito grande representar esses quase 1.500 advogados aqui através do voto. E aqui, né, o que eu tenho a obrigação também de dizer? O sufrágio do voto, né, o poder, esse instrumento de poder, se nós formos analisar de forma mais profunda, esse instrumento de poder ele deve ser utilizado de forma muito respeitosa.
Então, nesse momento, eu gostaria de conclamar a toda a população de Teresópolis para que no dia 6 de outubro, ao comparecer à urna para escolher o chefe do Executivo e os membros do Legislativo Municipal, que façam isso com consciência, com tranquilidade, analisando todas as propostas dos candidatos, de forma independente, livre, e escolham os seus candidatos com a consciência tranquila, de que estarão colocando lá aquele que irá representá-lo nos próximos 4 anos. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Vamos dando prosseguimento. Antes das considerações finais, só ficou isso que foi me passado aqui, correto? Ok. Nesse último bloco, a análise dos pedidos de direito de resposta foi ao longo do programa, uma vez que nós não teríamos intervalo. Então, antes das considerações finais, nós vamos conceder o direito de respostas. 3 direitos de resposta foram concedidos. Então, o primeiro deles ao candidato Júlio Rocha, em razão da menção de ter sido chamado de trombadinha na Avenida Brasil. Então, vamos colocar o tempo. Candidato Júlio Rocha, 1 minuto. Legal, cara, legal falar, me chamar, atribuir palavras a mim, mas quem foi preso não fui eu. Quem andou no camburão não fui eu. Quem é acusado quem é chamado de secretário salsichinha não sou eu. Quem deu salsicha para as crianças comer, quem foi o covarde que deu salsicha para as crianças comer, não foi eu. Quem desviou dinheiro da merenda, não fui eu. Então, imputar em mim palavras assim, pode imputar, que eu sei do meu caráter, eu sei da minha capacidade. Então, cara, desculpa que falo novamente, quem se mistura com porco, farelo come. E assim, você comeu picanha e deu salsichinha para as crianças. Então, me desculpa, mas tem um Deus lá no céu que tenho certeza que não vai te perdoar, não. Tempo, candidato. Obrigado. Segundo direito de resposta, concedido ao candidato Júlio Rocha, em razão da afirmação de que as folhas de pagamento de Guapimirim não têm transparência. 1 minuto, candidato. Pois não. As folhas de pagamento de Guapimirim têm transparência. Nós pagamos lá, minha irmã paga. Nós, quando eu falo nós, é que eu participei de toda a estruturação do governo dela que deu certo. Então, eu sei como fazer. Eu não fui mentor intelectual de um governo que foi cassado, que no mesmo tempo foi secretário de educação, foi secretário de governo e prometeu uma escola que entregaria em 3 meses, assim com todas as facilidades que tem para fazer tudo que fala que vai fazer com essa oratória legalzinha, com esse discurso, parece que um copia e cola todo montado. A população de Teresópolis, cara, nossa cidade, não confia em você. Ela sabe que tudo que sai da tua boca são palavras copia e cola. São palavras copia e cola. Você tem solução para tudo, mas nunca fez nada. Então, a população te conhece. Eu não preciso falar nada sobre você. Obrigado. Tempo, candidato. E o terceiro, pois não? O terceiro direito de resposta, concedido também ao candidato Júlio Rocha, em razão da afirmação de que ele não conhece nada de Teresópolis. Então vamos iniciar. O critério é da comissão, vamos iniciar. Eu gostaria de lembrar que os candidatos estão sem o som, né? Não estão sendo ouvidos pelos telespectadores. Então, candidato Júlio Rocha, 1 minuto. Em relação a não conhecer nada da nossa cidade, eu falo que as pessoas que vêm em Teresópolis, por fora, acham que é uma cidade extremamente rica. Mas a nossa cidade é uma cidade extremamente pobre. Como eu venho falado, as pessoas estão envelhecendo, estão morrendo, o serviço público não está chegando. A gente está no momento
que tem pessoas que cavam o próprio buraco para fazer suas necessidades básicas. Essa é a realidade da nossa cidade. Tem momentos que falam em fazer, nas servidões, de fazer, vou concretar, colocar corrimão, colocar iluminação. Será que só em 2024 que foram ver as condições de nossas servidões? Então, assim, nossa cidade é uma cidade que está extremamente largada, é uma cidade extremamente pobre, e pode ter certeza que aqui nós vamos cuidar de verdade das pessoas e não fazer aquela prefeitura de balcão de negócios. Obrigado, candidato. Tempo. E agora, o quarto direito de resposta concedido ao candidato Leonardo, em razão de ser chamado de secretário salsichinha e de desvio de merenda. Secretário, candidato, 1 minuto, quando quiser. Bem, meu amigo e minha amiga, eu nunca deixei faltar merenda na escola, diferente de muitos governos que têm deixado. Quanto à questão da salsicha, essa já está sendo resolvida na Justiça, como alguns aí do Tricano e outros aí também já andaram falando e a Polícia Federal está tratando deles. Eu já disse uma vez, numa festa junina, numa escola, houve o caso da salsicha, em que a gente pediu desculpa à população, mas nunca deixou de fornecer merenda com capacidade nutricional, cuidando daqueles que precisavam de dieta própria. Ao contrário, nós tivemos prêmio de uma das melhores merendas do Estado. Nós entregamos o 3º melhor IDEB desse município, no Estado, e entre os 10 melhores do país. Isso está gravado, não é questão que foi o Leonardo que fez, não. É porque nós tínhamos uma equipe capacitada, com professores, com diretores e, mais do que tudo, a educação de Teresópolis merece respeito. Quando eles falam da questão da salsicha, eles acham que estão falando mal do Leonardo, mas eles estão ofendendo toda uma rede municipal de educação. Obrigado, candidato. Então, encerrando essa rodada, nós vamos passar às considerações finais. Estamos chegando aos momentos finais do nosso debate. Mais uma vez, agradeço aos candidatos e nós concederemos 3 minutos para que cada um faça as suas considerações finais a partir de um sorteio dos nomes aqui na urna. Então, cada um terá 3 minutos, né? E isso, vamos lá. Para as considerações finais, por 3 minutos, candidato Alex Castelar. Vamos posicionar a câmera. Quando quiser, candidato. Quero terminar esse debate agradecendo a todos que ficaram até agora para poder ouvir esse debate, saber das propostas. Quero agradecer imensamente a minha família, que esteve do meu lado, as minhas tias, a minha noiva, que estão lá na rua, ao contrário de muitos por aí que estão ganhando dinheiro, panfletando gratuitamente, sabe, colaborando no dia a dia, porque acreditam no projeto. Quero agradecer ao Davi Serafim, que é o meu vice. A minha chapa é a única chapa que tem um servidor público de carreira. Então, em nome do Davi Serafim, eu quero dizer a todos os servidores públicos de Teresópolis, aos professores, aos médicos, aos guardas municipais, à equipe de defesa civil, a todos os servidores públicos dessa cidade e também aos trabalhadores do pote. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter ao lado de vocês um servidor público número 1, que será prefeito dessa cidade, se Deus assim permitir e o povo escolher, que estará sempre ao lado de vocês, porque a minha história sempre foi estar ao lado do serviço público e do servidor público de carreira, em especial daquele que está lá na ponta, trabalhando muitas vezes numa enxada e que precisa muito da atenção do poder público. Depois quero dizer o seguinte, é bom fazer uma reflexão, a quem está em casa nos assistindo agora, de quais são os projetos que estão colocados aqui. De um lado, o projeto do seu Mário de Oliveira Tricano, condenado muitas vezes, que largou o município e deixou o servidor público sem salário, e que não tem sequer condições morais de vir a um debate aqui para colocar suas ideias. De outro, um candidato, presidente da Câmara de Vereadores, que foi, como disseram aqui, realmente o braço direito, o cérebro de um camarada chamado Arley Rosa, que foi um dos maiores corruptos dessa cidade. Eu fui secretário de governo depois dele. Então, eu peguei lá com o Márcio Catão, quando era vice, e olhei exatamente cada coisa que foi feita no governo do Arley, com a assinatura do senhor Leonardo Vasconcelos, que também botou a cidade de joelho e também deixou o servidor público sem salário. Por outro lado, um candidato que vem de Guapimirim,
que desconhece completamente Teresópolis, que vocês viram aqui o despreparo na hora de se colocar, inclusive citando roda de gigante, e falou 60% do tempo dele, que eu medi aqui, sobre Guapimirim, quando a discussão deveria ser aqui a cidade de Teresópolis. Então, com todo o respeito que eu tenho ao povo de Guapimirim, Teresópolis tem uma história própria, Teresópolis tem uma identidade própria e Teresópolis tem condições de fazer a sua própria história e caminhar. E a divisão agora é o seguinte, é entre o passado, entre o oportunismo e entre o futuro. E eu me coloco no futuro. Eu me coloco como aquele que quer trabalhar para que essa cidade realmente seja a grande Teresópolis, porque foi aqui que eu fui criado, foi aqui que meus avós ficaram, quando deixaram de ter a sua vida, e estão até os dias de hoje aqui com as lembranças que eu levo dessa história. Eu vim da beira-linha, eu trabalhei muito na minha vida para chegar até aqui, eu não me corrompi, eu não sou ficha suja, eu tenho ao meu lado o presidente Bolsonaro, eu tenho ao meu lado o governador Cláudio Castro, e pode ter certeza que eu vou ter um governo acompanhado pelo próximo governador, pelo atual governador, que tem ainda 2 anos pela frente. No mais, quero deixar um abraço e dizer a cada um e a cada uma de vocês, podem contar comigo, que eu vou estar no dia a dia dessa cidade, trabalhando para que a gente possa Teresópolis no melhor lugar do mundo. Obrigado, candidato Alex. Agora vamos sortear para as considerações finais por 3 minutos. Próximo candidato. Candidato Júlio Rocha. Só um minuto, candidato. Zerando. Quando quiser, candidato. Candidato Júlio, quando quiser. Candidato Júlio Rocha, à vontade, quando quiser. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por cada dia ter me capacitado. Eu falo que dentro da casa de Jessé, Deus escolheu o menor, Deus escolheu Davi para poder ser o rei, para poder fazer o que fez. E no início dessa campanha, eu também era visto como o menor. E graças a Deus, Ele tem me capacitado a cada dia. Quem está falando aqui é o Júlio, que nasceu em Teresópolis, que teve sua vida em Guapi, teve sua vida em Magé, e voltou para Teresópolis em 2018 para morar ali na Tijuca. Teve o filho dele aqui em Teresópolis também. Depois foi morar na Cascata Guarani. E podem dizer que eu não conheço esse município, nosso município, como a palma da minha mão. Muitos conhecem como a palma da mão, mas nunca foram ver as necessidades reais da população. Hoje eu tenho andado pelas ruas, eu tenho visto as pessoas adoecer, eu tenho visto as pessoas morrerem. Você vê o desenvolvimento das cidades ao redor, como Nova Friburgo, como Guapi, Magé, Areal, um município pequenininho aqui do lado. E a gente vê, há mais de 20 anos, nossa cidade só afundar, nossa cidade só cair. Eu quero governar para você, cara. Eu quero mudar a história dessa cidade. Muitos podem olhar para mim com aquele olhar desconfiado, mas sabe o amor que eu tenho no coração. Sabe que tudo que eu faço, eu procuro fazer o melhor. Eu vou trabalhar principalmente para fazer essa cidade uma cidade inclusiva. As nossas crianças com deficiências estão largadas, não tem amparo nenhum, não tem terapia nenhuma. Muitos deles já passaram e nunca fizeram nada. Se a gente for ver o recorte que tem na cidade, a gente tem o Mário Tricano, que Deus me perdoe, a cidade não merece de volta. A gente tem o Leonardo Vasconcelos, que participou do governo mais corrupto dessa cidade e vem trabalhando, quanto pior, melhor para ele. Tem o Alex Castelar aqui, que precisou se juntar ao Vinícius Claus para ver se conseguia ganhar alguma coisa, mas nunca ganhou nada na vida, eu acho que nem para síndico ele ganhou na vida. Então, a gente tem pessoas totalmente que já passaram. Eu quero pedir para vocês o voto de confiança de vocês para o seu prefeito, para mudar de verdade a história dessa cidade. Confie no cara que é ficha limpa, confie no cara que trabalha e confie de verdade que Deus, não. Candidato, está sem som. Candidato, muito obrigado. Estava no final.
Estava no final. Acho que uma das nossas premissas é a interpretação. Está no final, então vamos prosseguindo, vamos sortear. Sorteando agora para as considerações finais por 3 minutos. Candidato Beixan, 3 minutos para as considerações finais. Só um minuto, por favor. Muito bem, senhoras e senhores teresopolitanos. Eu, Beixan Gabriel dos Santos Nascimento, cidadão da comunidade de Santa Cecília, uma das 50 comunidades abandonadas por esses governos que passaram e alguns que querem passar. Estou aqui me colocando à disposição para poder estar apontando uma Teresópolis mais igualitária para todos nós. Infelizmente, pudemos ouvir aqui várias trocas de farpas, principalmente de 2 pessoas que falaram aqui que eram assessores do governo do Estado, do governo Cláudio Castro, esse governo omisso para com o nosso município. E temos também o senhor Leonardo Vasconcelos, que, com todo o respeito que eu tenho, infelizmente, desvalorizou as honrarias de nossa cidade, as honrarias que deveriam ser dadas para aquelas pessoas que, de fato, são cidadãos teresopolitanos, ou aqueles que vêm para Teresópolis e fazem pelo nosso município, quando deu o título de cidadão honorário teresopolitano para o Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, cidadão esse que é apontado não, é o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, no qual nós solicitamos, o PSOL solicitou, para que fosse retirada essa honraria, que isso daí sou eu, é você, cidadão teresopolitano, que somos representados pelo presidente da Câmara e pelos vereadores, dando uma honraria para um cidadão que assassinou uma vereadora preta da periferia e mulher. E por falar em mulher, gostaria de deixar para você, mulher teresopolitana, uma cidade que até tempos atrás era uma cidade segura, hoje em dia nós ocupamos o amargo ranking de uma das 50 cidades mais violentas para as mulheres em nossa cidade, em nosso estado. Nós não devemos pensar só na Sala Lilás, nós temos que pensar sim em uma casa de acolhimento para essas mães, para as crianças que são vítimas dessa violência que tem nos assolado a cada dia, a cada momento, por conta da inércia dos nossos governantes. Temos sim que trazer para Teresópolis a DEAN, a Delegacia das Mulheres. E gostaria de deixar também que nós somos a chapa que, além de termos uma servidora pública aposentada, temos uma mulher servidora pública aposentada para valorizar não somente os servidores, como essas mulheres guerreiras. Candidato. Obrigado, candidato. Agora, por óbvio, o último candidato, 3 minutos para as considerações finais. Leonardo Vasconcelos, só 1 minuto, por favor. Vamos ajustar o cronômetro. Quando quiser, candidato. Meu amigo e minha amiga, me dirijo a você que está na sua casa para deixar as nossas propostas. Eles utilizaram a maioria do tempo para nos atacar. Proposta quase nenhuma. E olha, eleições dia 6 de outubro, eles não têm o que fazer, eles não têm o que propor, eles têm o que atacar. Então, minha amiga, eu quero falar do Hospital Público de Teresópolis. A gente sabe como fazer, quanto vai custar e Teresópolis vai ter o seu hospital. É uma vergonha. Teresópolis, com mais de 165 mil habitantes, será a única cidade do estado, se não a do país, que não tem um hospital público. E nós iremos realizar. Entregaremos esse hospital para o povo. Minha amiga, quero falar com você também, minha amiga trabalhadora do centro da cidade. Nós vamos fazer a creche da mãe trabalhadora. Isso mesmo, nós vamos fazer uma creche no centro da cidade para atender pelo menos 200 crianças que trabalham na nossa área comercial. Para que a criança entre às 8h30 da manhã e saia às 20 horas. É compromisso nosso, é investimento na educação. Quero falar também
com as nossas mães que têm filhos neuroatípicos, os autistas, os que têm TDAH, os que têm dislexia ou superdotação. Faremos ali no alto, do lado da Fonte Judite, aquela creche abandonada, o primeiro centro para tratamento especializado de neuroatípicos da região serrana. A gente tem profissionais na nossa equipe com know-how, a gente conhece e, mais do que tudo, lá serão tratados 3 momentos. Primeiro, receber a criança, dar a sua atenção médica que ser necessária e fazer o laudamento. Segundo, receber a família, dar atenção, dar a ela a condição necessária do saber lidar, do saber desenvolver e do saber defender. E, por último, vamos treinar os nossos potes, que são cuidadores hoje, são quase 300, deixarão de ser cuidadores para serem agentes multiplicadores de educação. Se formarão lá. Isso é cuidado com o teresopolitano. Meu amigo e minha amiga, 50% do nosso povo mora em servidão nessa cidade. 50% desse povo mora em servidão. Nós iremos, com certeza, implantar o programa Servidão Cidadã, levando calçamento, levando corrimão, iluminação pública, mais do que tudo, esgotamento sanitário, para que seu imóvel seja valorizado, para que a sua casa tenha respeito, para que a minha amiga senhora, minha amiga moça, que vai à igreja, que volta do trabalho ou da universidade, tenha a condição de chegar em segurança. Minha gente, o concurso público vem aí. Nós iremos realizar o concurso. Desde 2007 ele não existe, a não ser para algumas áreas da educação. Mas no nosso governo, com compromisso assumido, principalmente com o aposentado e com o servidor público, nós iremos fazer concurso, porque nós queremos que os nossos jovens trabalhem bem, trabalhem na prefeitura e nos deem dignidade. Quero agradecer a doutora Afaf Ribeiro, que é minha vice, uma mulher impecável, trabalhadora, médica amiga. Nós dois juntos pedimos, dia 6 de outubro, é 44 neles. Fiquem com Deus e até a vitória. Obrigado, candidato. Antes de encerrar as considerações finais, mais uma vez fazemos o registro de que dos 5 candidatos, somente os 4 aqui presentes atenderam o nosso convite, prestigiaram a nossa 13ª subseção. O 5º candidato, Mário Tricano, não vai ter oportunidade também de fazer as considerações finais, assim como consideração nenhuma teve a oportunidade de fazer no debate, que está tendo uma audiência espetacular, maior até da expectativa que tínhamos, e acredito que isso se deve ao prestígio e consideração tanto da TV Diário quanto da 13ª subseção. Então, nos cabe agora agradecer mais uma vez, incansavelmente, agradecemos ao longo de todo o programa, a postura dos candidatos. A 13ª subseção tem a certeza, tem a tranquilidade de que fez um debate desde a elaboração das regras com transparência, isonomia e seriedade, possibilitando que os candidatos tivessem a mesma condição de apresentarem suas propostas para os eleitores que estão assistindo e que poderão assistir através das reprises na TV Diário e através do YouTube. Gostaria de desejar uma boa sorte a cada um dos candidatos no dia 6 de outubro e aos telespectadores gostaria de desejar uma boa escolha. Então, muito obrigado pela audiência e aqui vamos encerrar nosso debate.